Olá, eu sou o professor Rafael Iglesias e estou aqui para dar início à segunda aula de processo civil. Antes, eu vou fazer uma breve explanação sobre o teor da aula anterior, tá? Uma mera revisãozinha aqui, bem básica, beleza? Nós começamos na aula anterior, não sei se você se recorda, tratando sobre a petição inicial. A petição inicial que, por sua vez, ela representa e respeita os requisitos do artigo 319 e, consequentemente, se não tiver presente o juiz não permitindo a emenda ou permitindo a emenda e o autor não respeitando, nós teremos o indeferimento da petição inicial, artigo 330. No caso de improcedência liminar do pedido, nós teremos aqui o 332. 332, improcedência liminar, é decisão com resolução do mérito. 330, sem resolução do mérito, tá? Aqui tem uma diquinha bem legal com relação a isso, pessoal, ó. Sempre decora A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, ou seja, as decisões com resolução do mérito são sentenças definitivas. As decisões sem resolução do mérito são sentenças terminativas. Beleza? São decisões terminativas. Tranquilo? Bom, depois de visualizar essa lógica aqui do 487 e do 485, aí você se recorda da situação da citação, né? Após tudo isso, a citação ocorrerá. E a citação não é o meio pelo qual o réu toma ciência de que ele tem que se defender. Às vezes ele tem ciência de que tem que estar presente na audiência de conciliação e mediação, tá? 246, o dispositivo legal da citação, 334, o dispositivo legal da audiência de conciliação e mediação. Se eventualmente ela for infrutífera, aí sim inicia o prazo 335 aqui para que a parte conteste. Agora sim nós temos a contestação aqui. Lembrando que o prazo é sempre contado em dias úteis, artigo 219 do mesmo diploma legal que está sendo tratado aqui com vocês. Olha só que coisa interessante, pessoal. Às vezes, né, pode acontecer, acho que eu peguei aqui, às vezes pode acontecer de, rabisquei aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui, às vezes pode acontecer de termos a necessidade da apelação. Aí a apelação, tô brincando, né? Virei aprendendo aqui brincar e você tá sem perder tempo aí, né? Vamos lá, não perder tempo não, Rafinha. Fica brincando de desenhar não. Ó, artigo 1003 do CPC, prazo para apelação, prazo de 15 dias da apelação, tá? Prazo de 15 dias. Na verdade, todos os recursos, prazo de 15 dias. Com exceção do embargo de declaração, que o prazo é de 5 dias. Beleza? Então, no caso do embargo de declaração aqui, prazinho de 5 dias. Então, o que eu quis dizer? Fiquei rabiscando aqui, né? E perdendo o foco. 485 e 487 são decisões, são sentenças definitivas e terminativas, tá? Cabíveis sempre o recurso de apelação. A apelação tem aqui o artigo previsto e, eventualmente, o juiz pode se retratar. Lembra? Na aula passada vimos 3 situações em que ele poderia se retratar. Uma delas era justamente o indeferimento da petição inicial, a outra era a respeito da improcedência liminar do pedido, e tínhamos até uma outra que eu demorei para encontrar o artigo 198 do ECA, e temos mais um artigo também, na verdade, 487, também do CPC. Nós temos a menção no parágrafo, não me recordo exatamente o número do parágrafo, mas também o juiz poderia se retratar, situações de retratação. Bem interessante aqui, ó, que se você parar para lembrar, o juízo de retratação ele ocorre e antigamente ele ocorreria se, obviamente, a parte que perdeu fizesse uma apelação e o juiz, após análise dos pressupostos de admissibilidade, ele poderia, por sua vez, se retratar. Hoje não, como ele não faz juízo de admissibilidade, essa retratação ela fica feita de uma forma bem interessante, né? Ele iria se retratar até de uma apelação intempestiva, seria algo bem diferente. Daqui a pouco a gente vê sobre isso, beleza? Vamos continuando aqui. Bom, vamos ver os dispositivos que eu acabei de mencionar aqui, tá? Vamos lá. Eu mencionei o artigo 330, beleza? Sobre a petição inicial ser indeferida. Mencionei sobre o 332. Aqui nós temos a improcedência liminar. Improcedência liminar não é procedência, e sim improcedência liminar. Aí nós temos lá, Ctrl+F, 487. O artigo 487 menciona que haverá resolução de mérito. Aqui o 485 menciona que não haverá resolução do mérito. Beleza? 246 também, a citaçãozinha para você ver o nosso passivo aqui, para que os dispositivos já fiquem sempre familiares para a gente. 246, citação feita pelo correio,
feita por meio eletrônico, vimos situações lá do artigo 1051 e 1050, salvo engano, que menciona justamente o fato de algumas empresas terem necessidade de ter um cadastro para receber as citações por meio eletrônico. Beleza? Bom, aqui tem pelo escrivão, Justiça Estadual, chefe de secretaria, a Justiça Federal é uma justiça comum também, que tem previsão na Constituição da República Federativa do Brasil, e a estadual, consequentemente, como não tem previsão, ela acaba sendo a justiça residual. Tá? 246, pessoal, vamos aqui também, falei sobre a contagem no prazo em dias úteis, aí nós temos aqui o artigo 219, na contagem dos prazos em dias úteis estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Tranquilo? Isso daqui, bem importante, essas menções que eu acabei de fazer. E vamos lá, né? Por que não? Já que estamos aqui, 1009, né? Os prazos, perdão, né? 1003. Na aula passada também fiquei confundindo 1009 com 1003. Ó, sobre os prazos dos recursos, excetuados em embargo de declaração, o prazo para interpor recursos é sempre de 15 dias, beleza? Tranquilo isso daqui, tá? E lembrar também, né, que o prazo para interposição de recurso, enfim, temos aqui situações de prazo em dobro, tá? É bem interessante aqui, a gente já vê um pouquinho mais para frente, tem prazo em dobro no Ministério Público, Defensoria, Advocacia e até o Núcleo de Prática Jurídica, gente. Aquelas situações, né, aqueles laboratórios, né, a própria Unifev, ela tem um laboratório que ajuda, como se fosse a defensoria, ela ajuda as pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular. Então, até esses laboratórios têm, sim, a possibilidade da contagem do prazo em dobro para fins de recursos, contestações e tudo mais. Beleza? Bom, gente, isso aqui foi o meu mapinha pequenininho aqui que eu fiz, tá? A ideia é realmente que nós consigamos trabalhar com a maior quantidade de recursos possíveis, né? Eu acho que eu me sinto um pouco mais à vontade quando eu tenho a possibilidade de fazer esses desenhinhos aí. Adorei, na verdade, tá? Tô compartilhando com vocês isso daqui, beleza? Bom, vamos lá. Bom, gente, como eu falei aqui da improcedência liminar, né? Uma 332, né? Eu mencionei sobre improcedência liminar, falei sobre o 487, sobre o 485, e aí vamos lá, né? Uma ideia bem interessante sobre a prescrição ser alegada, e ser reconhecida de ofício pelo juiz e, consequentemente, digamos assim, ele dar a tal da improcedência liminar do pedido. Vamos aqui, nós temos algumas coisas para analisar. Por exemplo, será que o juiz pode fazer isso? Será que ele pode analisar a prescrição de ofício? Porque, veja bem, nós temos aqui as normas fundamentais do processo civil, temos aqui os dispositivos bem interessantes. O 10º, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Né? Certo? Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a ideia do contraditório amplo, pleno. Né? Então, de certa forma, o juiz não poderia receber a ideia da prescrição da decadência, não permitindo que a parte se manifestasse. Olha só que legal também. O 9, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O disposto no caput não se aplica, aí tem as situações aqui. A tutela provisória de urgência, né, que não é, que já obviamente é provisória, né, as hipóteses de tutela de evidência, né, e a decisão prevista no artigo 701. Bom, mas o foco é o seguinte, você fazendo análise aqui das normas fundamentais, né, é importante para você ter ideia do que vai nortear o Código de Processo Civil. Vamos aqui de novo, o artigo 1045, artigo 1045 também, que aqui nós temos das disposições finais e transitórias, gigante também, gigante não, né? Até o 1072 aqui embaixo, ó. E aí você tem uma análise bem legal do nosso CPC. 1072, acabou, 1072, tá? Então você tem as disposições iniciais, as disposições finais, tá conhecendo bastante, bem legal assim, o trajeto pelo CPC, certo? Agora vamos lá. Rafael, eu já ouvi falar sim, né, que existe a tal da improcedência, né, liminar, e existe sim caso de reconhecimento do juiz de ofício da tal da prescrição. Como que funciona isso aí? Você disse que não tem como, de acordo com os dispositivos que eu mencionei para você, o 9º e o 10º não tem como, mas nós temos que analisar o Código de Processo Civil como um todo, né, uma análise sistemática do processo civil. Se nós olharmos aqui o artigo 487, veja bem, analise comigo aqui, 487, parágrafo único, né? Olha só, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação, decidir de ofício o requerimento sobre a ocorrência de prescrição ou decadência, aqui, né, a possibilidade, mas olha só que legal,
ressalvado a hipótese do artigo do parágrafo 1º do 362, a prescrição e decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. Ou seja, aqui é mais um pedaço que está escrito que, de acordo ainda, né, coadunando com o previsto no artigo 9º e 10º. Só que nós temos esse daqui. Nessa hipótese, é possível sim o reconhecimento de ofício pelo juiz. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos lá. Parágrafo 1º do 332. Cadê o 332? Aqui, ó. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedência o pedido que contrariar. Aí tem os sentidos aqui. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência da decadência ou de prescrição. Tranquilo? Beleza? Então tem vários dispositivos relacionados ao assunto e o juiz pode sim reconhecer de ofício a prescrição e a decadência. Caso isso não venha a ocorrer, pessoal, aí nós vamos ter a citação. Beleza? Citação, vamos lá. Citação, artigo 246, acabamos de ver agora há pouquinho. Artigo 246, mas vamos ver o 238 que menciona o que vem a ser a citação. A citação não é o ato pelo qual o réu vai tomar ciência de que existe um processo contra ele e agora ele tem que se defender. Não, a citação é mais abrangente, acabamos de ver agora há pouquinho. Na citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Isso significa que você não vai ir lá só para responder à sua acusação. Você tem a oportunidade, de fazer ali uma conciliação. Lembra, nós temos 3 possibilidades de audiência. A audiência de conciliação e mediação, a audiência de saneamento, se for possível, e depois a audiência de instrução e julgamento. Certo? Bom, então vamos lá. Vimos aqui o 238, né? Vamos lá por 246. Eu já falei sobre o 246 aqui também, né? Mas vamos lá. Uma situação bem interessante, gente, é essa daqui, ó. Se você parar para pensar, olha que legal, né? Eu falei que o cara, né, o A, entrou com uma ação contra o B. E aí teve a citação, artigo 246 e o 238 aqui. Ocorreu a citação por meio eletrônico, por oficial e tudo mais. Só que, veja bem, o juiz, tecnicamente, ele estaria dando aí uma improcedência liminar do pedido, ou o indeferimento da petição inicial. Eu só inverti a ordem do que eu havia falado. E aí o que vai acontecer? O A não irá gostar do que aconteceu, então o A irá apelar. O A vai apelar, certo? O A apelando, o juiz pode se retratar. O juiz pode se retratar em 3 situações, certo? 2 estão aqui, a outra é o próprio 487 e temos uma lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o juiz ele pode fazer o quê? O juiz ele pode apelar. O juiz apelar não, né? O juiz pode se retratar nessas 3 situações. Só que se eventualmente o juiz não se retratar, o que vai acontecer, gente? Por óbvio, o B vai ter que ser intimado pelo juiz para fazer o quê? Para contra-arrazoar. Ó, escrevi em russo aqui, ó. Para contra-arrazoar, entendeu? Então, de certa forma, digamos assim, isso aqui é uma demonstração, né, de que nem sempre, eu achei que isso aqui é uma demonstração de que nem sempre o réu será citado para contestar. Ele pode ter ciência, inclusive para contra-arrazoar. E eu deixei o finalzinho da aula passada, né, mencionando a ideia da possibilidade de existir uma contra-razão das contra-razões. Lembra que eu mencionei isso para vocês? Olha só, né? Então, se eu mostrar aqui para vocês, ó, Ctrl F, artigo 1099, que 1099, Rafael? 1009, artigo 1009, tá? E seus parágrafos da apelação, da sentença de apelação, da sentença que cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão. Beleza. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contra-razões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Olha só, quem que é o recorrente? O recorrente é o cara que fez a apelação. Ó, se as questões referidas aqui em cima, né, forem suscitadas em contra-razões,
A outra parte vai fazer contra-razões das contra-razões. Ó, vou mostrar aqui de novo, ó. Não é aula de recursos, tá, pessoal? Não é aula de recursos. Vamos lá. Ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Veja bem. A entra com uma ação contra B. A apela, né? Porque o juiz não se retratou. B terá um prazo para fazer o quê? Contra-razões. Se o B alegar o que está previsto no artigo 1009, parágrafo 1º, o que vai acontecer? Consequentemente, né? Consequentemente, o A terá a oportunidade de fazer contra-razões. Contra-razões das contra-razões. Tá? É essa a logística aqui. Então, o A apelou, o B fez contra-razões, alegando, mencionando o que está no artigo 109, e aí é oportunizado ao A fazer as suas contra-razões das contra-razões. Beleza? Bom, deixa eu... Bom, então vamos lá, né? Falamos aqui da prescrição, tá? E falamos também da citação, tá, pessoal? A citação, ela serve justamente para que não só a parte conteste, mas para que, além de contestar, ela possa estar presente na audiência de conciliação e mediação ou apresente em sua peça, né, de contra-razão de apelação. Tudo porque a citação também ela é muito importante, porque ela é realmente um pressuposto de validade do processo. Se não houver, se nós não tivermos realmente, né, a citação, aí você vai ter algo problemático, porque o problema de citação ele não preclui, né, e não se convalida. Então não preclui, ó, não preclui e não convalida, né? Mas eu sou juiz, eu quero convalidar, eu tenho, você pode criar uma forma lá de convalidar, né? Você cria uma forma, só que imagine o seguinte, ó, nós temos aqui cônjuges, né? E aí vamos supor que fosse essencial que os dois estivessem presentes no processo, eles não estavam. Então nós temos um problema, uma falta de citação. E já está na fase de execução. Só que você é chefe do cartório ou juiz, e como você quer convalidar, você acaba não o fazendo. O que acontece? Olha os problemas que nós temos. Quantas formas que essas pessoas aqui têm a chance de alegar a falta de citação? Você tem aqui o artigo 525, que é uma forma de você alegar a falta de citação das pessoas, né, que são as pessoas privadas sem ser pessoas públicas. 535 também é uma forma de você alegar a falta de citação. E aquela famosa situação, né, da querela nulitatis, uma ação declaratória, né? Já deve ter ouvido falar bastante, que vai estabelecer o fato de que a sentença é uma sentença nula, cara. Uma sentença nula porque não houve aí, digamos assim, o pressuposto de validade do processo, do artigo 239 aqui, né, não houve a citação. E aí você alega isso, né, nessas 3 formas aqui, são as formas de você conseguir alegar a falta de citação, certo? Bom, o que é interessante aqui, pessoal? Interessante que a ação de querela nulitatis, ela não prescreve, né? Ela não prescreve. E olha o que tem de legal nisso. O legal também é que eu estou dizendo aqui, ó, que a citação não preclui. Então, a citação não preclui e a querela nulitatis não prescreve, os dois praticamente estão aí dentro do mesmo contexto fático. Isso é muito bom, tá? E aí, vamos continuar aqui dentro dessa lógica. Já leio os artigos com vocês, mas o que mais, Rafael? Para que também que serve a citação? Você tem aqui, ó, 202 do Código Civil vai estabelecer, né, a ideia de que a citação, pessoal, ela faz com que a prescrição seja interrompida, né? Nós temos também isso aqui no Código Civil. E aí eu vou falar sobre isso aqui no momento oportuno, tá? Mas nós temos também no artigo 240, né, 240 do Código de Processo Civil, que estamos vendo que a citação, ela induz dispendência, torna litigiosa a coisa, faz com que o devedor, no caso, fique em mora, né? Interrompe a prescrição, tem aqui, né? Interromper a prescrição, que é justamente o que eu estou dizendo, né? Que é justamente o que eu estou dizendo aqui, interromper a prescrição aqui no Código Civil. Temos o que mais? E torna prevento o juízo, torna prevento o juízo. Então, tudo isso aqui é o que tem de importância da citação. E olha que legal, né? Tornar prevento o juízo, a gente já leu aqui sobre o artigo 59, que é aquela situação em que, antigamente, para você verificar qual que era o juízo correto ou quando que tinha se interrompido a prescrição, se fosse na mesma cidade, digamos assim, se o conflito fosse dentro da mesma cidade, com várias varas, você levava em consideração o cítice, né? Se fossem comarcas diferentes, levava em consideração realmente a citação. Hoje não temos mais essa discussão, tá? Não temos mais discussão. Olha só, era uma discussão boba, mas o Código Civil já resolvia. Quer ver? Olha por que eu falo que o Código Civil já resolvia. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só,
Vamos lá, compartilhar tela. Citação, não. Deixa eu esperar aqui. Pronto. Aqui. Né? Olha só que legal. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á quando? Por despacho do juiz que ordenar a citação. Então, o despacho que ordenar a citação que vai fazer com que a interrupção da prescrição ocorra, tá? Deixa eu voltar aqui. E agora, não, tô no lugar certo, né? CPC. O CPC também. Então, vamos ler os artigos que eu mencionei no nosso mapinha aqui, nesse garrancheiro que eu fiz aqui, né? Vamos ler os artigos, os dispositivos que eu mencionei. Vamos lá. Eu comecei falando do 238, né, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, né, e o executado. Falei aqui sobre audiência de conciliação e mediação, contestação, então ele é considerado aqui, ele é citado para integrar a relação processual. E a citação, ela serve para quê? Para a validade do processo, é indispensável a citação, certo? Então é essencial, é realmente um pressuposto de validade. Se não tiver, todos os atos que da citação dependam, eles irão estar alcançados por esse vício. É como se fosse aquele princípio dos frutos da árvore envenenada lá do Código de Processo Penal. Olha só, vamos descer lá no 281, que eu mencionei também. 281, anulado o ato, ou seja, no caso da citação, por ter demonstrado que ela não foi válida, né, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Então, nessa situaçãozinha aqui, que eu mencionei para vocês, olha só, a situação aqui do cônjuge, cara, de maneira alguma compensaria você tocar o processo. Quero convalidar porque eu sou o juiz, eu que manjo. Não, cara, não compensaria, tá? Olha as possibilidades, quantas chances que as pessoas têm de mencionar a falta de citação. Isso aqui, só essas duas aqui, 525 e 535, é na fase de execução. Olha só, vamos ver. 525 e 535, Ctrl F, 525. 525. Na impugnação, o executado poderá alegar o quê? Falta ou nulidade de citação. Vamos lá, 535. 535. A fazenda pública intimada, ela pode arguir o quê? Na sua impugnação ou execução, a falta ou nulidade de citação. É tudo o que ela pode arguir. Vamos voltar para o 240, né? E ler aqui o que eu disse no desenho, no nosso garranchinho. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo competente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa, né, e constitui em mora o devedor, certo? Isso aqui é bem legal. E agora eu quero mostrar para vocês as expressões que coadunam com o Código Civil. No Código Civil nós temos aqui, por despacho do juiz, que ordenar a citação. Então, o que eu quero fazer? Olha só, eu quero mostrar para você esse seguinte mapinha aqui. Eu coloquei o artigo 202 aí em cima. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a corzinha. Coloquei o 202 do Código Civil, certo? Só que ele também, ele está conectado com o 802 do CPC e o artigo 240, parágrafo 1º do CPC, tá? Vou te mostrar aqui agora que tem as mesmas palavras, né? Do despacho que ordenar a citação. Não é do CITSE, é justamente do CITSE, né? Aquela atividade pela qual o juiz estabelece o fato de que o oficial de justiça tem que ir até determinada localidade. Beleza? Por despacho do juiz que ordenar a citação. Isso no Código Civil. E no Código de Processo Civil? No Código de Processo Civil também. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação. Ordena a citação. E vamos lá no 802. Lá no 802, você também tem aqui, na execução, o despacho que ordena a citação, tá? E interrompe a prescrição, certo? Na execução, o despacho que ordena a citação e interrompe a prescrição. No Código Civil, por despacho que ordena a citação e interrompe a prescrição. No Código de Processo Civil também, artigo 240, parágrafo 1º, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação. Rafael, você é muito repetitivo. Tá, eu sei, mas eu quero fazer isso porque eu sei o tanto que é legal você ter vários dispositivos conectados. Isso faz com que você tenha um desejo maior até, né, de continuar lendo as coisas, de verificar que tudo isso é um grande sistema, que se ele estiver conectado na sua cabeça, cara, é uma matéria a mais para você ser diferente dos seus concorrentes, cara. Olha que legal, né? Aqui, o registro de distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Bom, isso aqui eu só coloquei aqui porque
Eu falei um comecinho dessa explicação deste nosso mapinha aqui. Aqui, ó. Deste nosso mapinha aqui. Eu mencionei a respeito, aqui embaixo, né? Que torna prevento o juízo, a prevenção, né? Como que ela funciona. Aí eu disse, né? Ela funciona naquela localidade. Imagina, Votuporanga, por exemplo. Votuporanga tem várias varas, né? Então aqui a prevenção se dá depois que foi realizada a distribuição, né? Aí você vai cair numa vara específica lá. Se for uma localidade em que só tenha uma única vara, aí vai ser pelo registro, né? Então nós temos o artigo 59 que menciona as duas coisas que eu acabei de dizer. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver. 59. Bom, mas isso aqui já não é mais tão relevante. Vamos agora ver uma outra ideia de uma outra estrutura. O que é interessante que nós tenhamos em mente agora? Vamos ver aqui, ó. Nós temos a citação pessoal e nós temos a citação ficta, né? A diferença, qual que é a diferença, Rafael, entre a citação pessoal e a citação ficta? É simples, cara. Se você parar para pensar, dentro das citações aqui, artigo 246, na citação pessoal, pode ser que, se eventualmente a parte for citada e quedar-se inerte, o que nós teremos é a revelia. Revelia. Depois a gente vê o que é revelia. A gente vê a revelia. Se for ficto, não teremos a revelia. Se for ficto, tecnicamente nós vamos ter aqui a nomeação de um defensor. Tá? E esse defensor pode ser defensor público ou ele pode ser defensor dativo, né? Então, olha só que legal. O que é isso aqui? Isso aqui, nessa situação de revelia, nós temos até a possibilidade aí do julgamento antecipado do mérito, né? Artigo 355, aqui, inciso 2 do Código de Processo Civil. E aqui, no caso da citação fixa, citação física não, né? Citação ficta, a situação de defensor, né? Inciso 72, artigo 72, inciso 2 do Código de Processo Civil. Isso aqui, tecnicamente, são situações aí em que na citação ficta por hora certa ou por edital, não tem como você realmente ter certeza se a pessoa recebeu a citação. Por isso que o juiz vai lá e nomeia o defensor público ou um defensor dativo. O defensor público é concursado, o defensor dativo não seria concursado, seria aquela pessoa que presta assistência judiciária gratuita, né, para a OAB, beleza? Bom, esse contexto aqui é bem simples, e aí vamos acrescentar mais algumas coisinhas aqui, para que depois nós continuemos, para que nós depois iremos ler, né? Aí eu falei já hoje eu acho que eu já falei sobre 246-3, no caso do escrivão, né, citação pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Temos a ideia também da citação postal, 247, que de qualquer forma a citação postal ela pode acontecer inclusive em execução, em qualquer tipo de execução, a gente vai ver, porque aqui menciona as exceções da citação postal. As exceções da citação postal, e a execução não está dentro das exceções. Isso aqui é bem legal. Temos também no 248, que eu posso agregar para você. Nossa, ficou muito bonito esse 248 aqui, né? Se na lousa presencial era assim, agora está melhor ainda, né, Rafa? Ó, temos o 248, parágrafo 2º, e o parágrafo 4º. O que eu tenho de importante aqui? No parágrafo 2º, a aplicação da teoria da aparência. Porque de primeiro você tinha empresas, né, que colocavam que o sócio gerente, o cara detinha lá, ou alguém importante detinha 1% da empresa e morava lá no Acre. E aí você tinha que citar o cara lá no Acre. Pô, aí não dá certo. O cara tem 0,1% das ações, mora lá no Acre. Não. O CPC foi lá e estabeleceu, não, vamos resolver isso daqui. E aqui, o parágrafo 4º também, ele menciona uma coisa bem legal, né? Aqui é assim, seja, deixa eu escrever aqui, ó, seja, vou escrever até seja, né? Seja, Rafael, seja é muito feio, Rafael. Ó, CG. Gente, eu sei que não existe, tá? Pelo amor de Deus, só estou deixando claro para você aqui, ó, para que você seja educado. Seja educado. Por quê, Rafael? Porque se você brigar com o porteiro do seu condomínio, meu irmão, Rafael, eu não moro em condomínio. Tá, mas se você brigar com o porteiro do teu condomínio no dia que você estiver morando no condomínio, tá? Porque você morando no condomínio, vira arrogante. Aí a fumada entra, tá? Seja educado. Por quê? Vamos aos dispositivos, né? Vamos às leituras dos dispositivos aqui. Só reiterando, 246 trata da citação, temos a pessoal e temos a ficta. No caso da pessoal, você não comparecendo, a tua inércia corrobora com a revelia e, consequentemente, o julgamento antecipado do mérito. No seu não comparecimento na citação ficta, nós temos a possibilidade da nomeação de defensor público ou defensor dativo, e
bom, previsto no 72 do CPC, e temos aqui o tal do escrivão, chefe da secretaria, tá? Isso aqui já acontecia na prática e continua acontecendo. Não temos exceção de citação postal nos casos de execução, ou seja, mesmo se a pessoa estiver sofrendo uma execução, ela vai receber a citação postal. E o 248 aqui, corroborando a ideia da teoria da aparência, para que não tenhamos mais safados por aí, né, colocando ações ou o nome de gerente à toa aí, né? Bom, e eu falei aqui nessa palavra aqui muito importante, o SEGE. Vou até brincar com esses meus recursos aqui, ó. Olha que legal, meus recursos, SEGE. Beleza, gente, tá? Já te enchi linguiça aí bastante. Agora, vou mostrar os dispositivos que acabei de mencionar, tá? Olha só. Vamos lá, Ctrl F, 246, nós temos que a citação será feita pelo correio, beleza? Por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe da secretaria, já mencionei o chefe da secretaria, Justiça Federal, né? Por edital e por meio eletrônico. Comentamos lá na aula anterior, na primeira aula, que tínhamos algumas situações de imposição para que o poder público atualizasse os seus órgãos e tivesse um cadastro para fins de adiantar os processos de citação, né? Bom, aqui, no caso do 246, temos as citações, tá? Vamos lá para aquilo que eu queria mostrar. Aqui no 355, você tem que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, sentença definitiva, CD, com resolução do mérito, tá? Com resolução do mérito. Não houver, aqui ó, quando o réu for revel, quando ocorrer o quê? O que tiver previsto no 344, que é o 344, né? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Beleza? O que significa isso? Significa que nós temos o julgamento antecipado do mérito, decisão com resolução do mérito. E aí a gente vai lá para o 72, só que o 72 eu vou descer aqui. A gente vem aqui para o 72, porque o 72 mostra a ideia que na citação ficta nós não teremos a revelia, o que nós teremos é a nomeação de um defensor. 72, vamos, gente, não chega na Bahia, mas não chega aqui, ó. Artigo 72, o juiz nomeará o curador especial a quem? Ao réu preso, bem como a quem? Bem como ao réu revel, citado por edital ou por acerto, certo? Citado por edital ou por acerto, nós temos aí a citação ficta, beleza? Bem tranquilo isso daqui. Uma coisa interessante também sobre a citação ficta, né? É a impugnação específica de cada um dos pedidos que vierem na petição inicial. Olha só, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. Isso é a tua obrigação numa petição inicial. Por exemplo, olha só. Bom, um exemplo bem simples aqui, mas é simplesmente assim. Bem simples, mas é simplesmente assim. Ó, nós temos aqui a petição inicial, né, com o pedido A, com o B, o C. Então, o que você tem que fazer na contestação? Você tem que contestar o quê? O A, o B e o C, certo? A impugnação específica de cada um dos pedidos que forem feitos pelo autor, tá? Essa é a descrição do artigo 341. Só que nós temos um salvo, né? Lá em aula de penal nós aprendemos o legal de salvo, ressalvo e exceto, ressalvadas. Né? Salvo quando? Quando que não vai ter necessidade da impugnação específica de cada um dos pedidos realizados na petição inicial. Quando nós tivermos aqui, não for admissível a confissão, a petição, blá blá blá, deixa eu achar aqui. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Tá? Isso aqui é bem legal e bem fácil, como tudo na língua portuguesa. Beleza? Bom, voltando lá para o 246. No 246, nós temos aqui a citação por oficial de justiça, por edital, por meio de correios e tudo mais. E a postal, né? Por correio. Aqui, ó, 247. Bom, não precisava, né? Estava do lado. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, as exceções. Tem várias, mas não tem execução aqui. Tem várias, mas não tem execução. Ou seja, pode ter citação postal, né, na execução? Pode. Por quê? Porque nas exceções não tem essa previsão. Beleza? Bem legal isso daqui. E vamos
248, 248. Deferir citação pelo correio, o escrivão, o chefe da secretaria vai remeter cópias, blá, blá, blá. Vamos lá. Parágrafo 2º, teoria da aparência. Sendo ou citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral. Ou, tá bom, Rafael, gerência geral, beleza. Ou de administração, também, beleza. Ou a funcionária responsável pelo recebimento de correspondência. Então, se alguém receber a correspondência, meu irmão, recebeu a correspondência, não tem que ser o dono, não, tá? Às vezes é muito difícil você encontrar o dono. Tranquilo? Bom, aí nós temos aqui a ideia que eu falei, não brigue, né? Não brigue. Olha só, nos condomínios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado à funcionária da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar recebimento se declarar por escrito sob as penas da lei que o destinatário da correspondência está ausente. Então, isso aqui seja educado. Se eventualmente você não for educado, pode ser que o seu porteiro no finalzinho de ano chegue uma intimação para você e boca calada. Aí você vai... Bom, você vai fazer o quê? Nada, né? Vai chorar. Obviamente que se você comprovar que foi uma situação teratológica, uma coisa absurdamente ridícula, tudo tem como você mencionar. Tá? Mas ele vai falar que estava doente no dia, ele vai justificar um monte de coisa para que ele não tenha a obrigação de permitir que esteja com você a intimação de um processo que existe contra si. Bom, eu errei aqui as palavras da língua portuguesa que eu acabei de falar. Coloquei um si no lugar errado. Mas, e aqui, cara, citação pelo oficial de justiça, né? Citação por hora certa, perdão. Feita pelo oficial. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando esse domicílio, agora é importante, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família, tá? Tem que haver suspeita, não basta a presença de 2 vezes. Isso aqui sempre cai na segunda fase da OAB de Direito Penal, sempre cai, né? E aí eles mencionam, né? O Código de Processo Penal menciona o CPC para que você possa se valer da citação por hora certa. É possível citação por hora certa no processo penal? É possível citação por hora certa no processo penal. Certo? Tranquilo? Isso daqui, fácil como tudo na língua portuguesa. Acontece que lá no processo penal, eles mencionam o artigo, o dispositivo do antigo CPC, tá? Então, às vezes a pessoa até fica perguntando, Rafael, aqui tá falando sobre a citação por hora certa, mas a lei 5869, o que é essa lei? Nem acha a lei, o cara não acha a lei no Vadimeco. Não encontra a lei porque, infelizmente, né, no caso concreto, ele teve alteração, e no CPP não houve essa alteração, tá? Bom, aí nas remissões, né, acaba nas remissões, no meu Vadimeco vai ter, nas remissões você coloca embaixo ali, atual artigo 252 do Código de Processo Civil de 2015, né, entrada em vigor de 2016, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Você viu o que nós tratamos aqui? Falei sobre a citação ficta, pessoal, inércia, revelia, inércia, nomeação de defensores, né, citação por escrivão, não sei que não dá para ler nada que eu escrevi aqui, né, execução pode, citação postal, aplicação da teoria da aparência e o SEGE. SEGE é maravilhoso, adoro essa palavra SEGE, beleza? Porque ela não existe, tá? Ela não existe, nem menos não, tá? Beleza? Bom, vamos prosseguir. Bom, então nós vimos aqui a logística dentro da citação e aí vamos dar uma olhadinha agora para o próximo passo dentro da nossa linha do nosso processo de conhecimento, né, pessoal? Lembrando que estamos aqui no processo de conhecimento, nada de rito ordinário, rito sumário. Olha que legal. Petição inicial, nós já vimos, contestação, próximo, audiência de conciliação e mediação. Depois nós temos sim a resposta do réu, talvez a audiência de saneamento pode acontecer, audiência de instrução e a sentença, beleza? Então o que nós temos, Rafinha, para a audiência de conciliação? Eu escolhi aqui aquilo que eu acho relevante, que pode vir a ser cobrado no concurso público. Algumas coisinhas bem legais e didáticas, ó. O artigo 139, ele acaba estabelecendo lá a palavra preferencialmente. Ó, o juiz vai resolver, né, preferencialmente com auxílio dos conciliadores e mediadores, tá? A gente já vai ler. Nós temos o 695, também estabelecendo que no caso do procedimento especial de família, você tem aqui, ó, no parágrafo primeiro, o que também? A ideia de que essa citação aqui, ó, essa citação, ela não irá estar acompanhada da petição, no caso da audiência de família, né, para fins de ter mais chance de ser frutífera a audiência de conciliação e mediação.
Então, aqui nós temos a ideia da não ocorrência, da não presença da petição inicial nesse procedimento especial, para que seja realmente frutífera a audiência de conciliação e mediação. Eu, particularmente, se recebesse uma citação que não viesse acompanhado do que o cara está pedindo, eu ia ficar louco, eu não ia concordar com isso, não. Não ia gostar nem um pouco disso, tá? Para mim, seria muito mais fácil de ser infrutífera essa audiência de conciliação e mediação. Mas quem sou eu para falar do CPC? E aí nós temos aqui, esses dois dispositivos, acabei de mencionar. Gosto também da logística dos 10 dias, 334 também, né? Estamos vendo isso no artigo da própria audiência de conciliação e mediação, sobre os 10 dias, pessoal. O que são os 10 dias? Imagine o seguinte, imagine que você tenha feito a sua petição inicial, né? Você fez a sua petição inicial aqui, e aí a parte foi citada, e aí no prazo aqui, por 5 meses, a outra parte ficou quietinha, não se manifestou sobre a ausência de vontade de estar presente na audiência de conciliação e mediação. Aí, a hora que está faltando exatamente 10 dias, né? Aqui, esse aqui hoje, vai 12 de agosto, né? 5 meses depois, aqui nós temos, sei lá que dia, o agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, já tem aqui 12 de janeiro do outro ano. Aí você tem 10 dias. Vamos supor que a audiência estivesse marcada aqui para o dia 23 de janeiro. Audiência marcada para o dia 23 de janeiro. O que a parte não pode fazer? Ela não pode fazer, nos 10 dias que antecedem, tá? Ela não pode peticionar pedindo a desistência da audiência de conciliação e mediação. Se ela quisesse ter optado por essa situação, ela não deveria ter esperado tanto tempo, deveria ter feito mais ou menos por aqui, Nada de fazer 10 dias antes da audiência o pedido, beleza? Bom, gente, o que é legal também? A audiência de conciliação e mediação, trazendo aqui, nós temos a mediação, né? A mediação, Rafael, não é a mesma coisa? E a conciliação, sim, mas o que temos aqui de adendo? Que se você ficar dando uma olhada na ideia, olha só, olha que legal o mnemônico. Família, fica desse lado aqui, e aqui situações de acidente, né, de indenização. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? O que eu quero dizer? Mediação, família, M de M, audiência de conciliação e mediação, aqui. Esse esqueminha da letra aqui, do mnemônico, aqui, deixa eu dar os créditos, né? Nesse exemplo aí, do M e do C, eu acabei criando, mas essa questão desse mnemônico, com esse tipo de letra, foi um dia que estava dando uma aula e a Fernanda, eu estava pesquisando uma forma de mostrar para a sala como é que era mais fácil de você decorar que o ITCMD, né, que o ITCMD, ele é de competência dos estados. E aí, a gente estava brincando, né, que tem lá o perito é tributo de competência da União, e o ICMS é do estado, né, o PVA do estado, né? E aí, onde que ficava o ITCMD e onde que ficava o ITBI? Aí ela falou, Rafael, bate o olho no M ali, tem ICMS, todo mundo sabe que ICMS é de competência do estado, e aí você coloca o ITCMD também. Aí ela pegou e deu a ideia de fazer o risquinho dos 2 M's. E aí deu um contexto bem legal, um mnemônico bem interessante para decorar a competência dos tributos, tá? Foi bem legal. E aí eu estou aproveitando e usando aqui a técnica aqui. Olha que legal. Então, na audiência de conciliação e mediação, muito embora seja a mesma, a ideia é que, assim, o nome, o mediador seria para aquelas pessoas em que nós temos conflitos de pessoas mais próximas, como família, vizinhança. Agora, na conciliação não. Na conciliação seria aquelas situações de acidente de veículo, por exemplo. Um acidente de veículo, por exemplo. Beleza? Bom, isso aqui, pessoal, não ocorre. Quando que não ocorre, Rafael? Quando nós tivermos um direito indisponível, certo? Direito indisponível. E também quando nós tivermos aqui a situação em que as duas partes se manifestam a respeito do desinteresse de estar presente na audiência de conciliação e mediação. Se você parar para pensar, por questões lógicas, isso acaba favorecendo muito a parte contrária, né? Eu entro com uma ação contra você e você sabe que, na hora que você recebe a citação, se eu disse que não quero estar presente na audiência de conciliação e mediação e você também peticiona nesse sentido, o teu prazo para contestação já se inicia, né? Olha só, nós vimos isso daqui no artigo 335, 335,
335, 335, ó, o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será quando? Da data da audiência de conciliação e mediação, né, quando não foi possível a autocomposição, do protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, certo? Então, de certa forma, veja bem, qual que é a logística? O que é melhor? Você peticionar dizendo que não quer audiência de conciliação ou mediação e já ter o prazo iniciado de 15 dias no primeiro dia útil subsequente, né? Os prazos contados sempre em dias úteis, de acordo com o artigo 219 do Código de Processo Civil. Você prefere isso? Ou você prefere dar uma de João sem braço e vai lá para a audiência e no dia você não se manifesta? Vai demorar em torno de 3 ou 4 meses para termos a data da audiência de conciliação e mediação. E de acordo com o inciso 1 aqui, ó, do 335, né? Veja bem, o prazo de 15 dias ele vai começar a contar da infrutífera conciliação ou mediação. Então, o que você faz? Você pega, ó, cala a boquinha, fica quietinho e fala, deixa o pautor lá. Lá na frente, eu pego, ó, fico quieto também, não apresento nenhum tipo de proposta e já era, eu deixo para lá. Só que olha só o perigo disso. O perigo disso é que nós temos aqui, ó, no início do Código de Processo Civil, sempre o tratamento de boa-fé, né? Olha só, artigo 5º e 6º do Código de Processo Civil. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com boa-fé. Isso aqui, ó, normas dos direitos fundamentais do processo civil, certo? 6. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Olha os dispositivos que denotam a ideia do respeito à boa-fé, do respeito ao princípio da cooperação entre as partes. Não é que eu vou cooperar para que o autor vai cooperar, ajudar o réu a ganhar. Não, não é isso. Mas, de certa forma, tem que buscar o fim efetivo e justo para aquela demanda, correto? Então, após essas situações iniciais aqui, mostrando novamente o nosso quadrinho, pessoal, comentei aqui, então, né? Comentei aqui, comentei aqui o rolê, né? A lógica, digamos assim, do processo, né? Aqui, audiência de conciliação e mediação, as palavras. Isso, agora vamos lá, vamos ver os dispositivos, né? Vamos ver os dispositivos que acabaram de ser explicados aqui neste nosso quadrinho, neste nosso mapinha mental. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, eu denotei aqui a ideia, a importância, né? Falei do 334, falei do 335, 334, da audiência de conciliação. Mencionei sobre a palavra preferencialmente, que está lá, ó, preferencialmente. Tem várias, tem 17 palavras preferencialmente escritas no Código de Processo Civil, mas eu quero essa daqui, ó, do artigo 139. Olha só. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Preferencialmente significa que não é necessariamente, tá? Isso aqui vale questão de prova, de concurso público, preferencialmente, não é necessariamente, beleza? A outra ideia que eu falei, né? Vamos lá, procedimento especial. Qual parte do procedimento especial, Rafael? O procedimento especial, que é aquele que não é o procedimento comum. 695. Olha só, das ações de família, você tem aqui que, nesse procedimento especial das ações de família, nós temos que receber a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Certo? Ó, audiência de conciliação e mediação, observado o disposto no artigo antecedente. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado da cópia da petição inicial. Olha que coisa interessante, tá? Uma busca pelo legislador para ajudar, né, as situações de autocomposição. E como é família, né, como são ações de família, nós teríamos audiência de, necessariamente, né, o nome aí, mediação. Audiência de mediação. E agora vamos lá, voltando para o início, né? 334 aqui de novo. Vários parágrafos, pessoal, tá? Vários parágrafos, recomendo que vocês façam a leitura dos vários parágrafos, mas vamos aqui, ó, para aquele que eu disse que era importante. Não só um, né? Mas nós temos aqui, eu acho que, cadê? Bom, deixa eu ler, né? O não comparecimento justificado do autor ou do réu à audiência de conciliação e mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Ato atentatório à dignidade da justiça. Estou dizendo isso porque, tá? Porque não tem, olha só, se o autor faltar, o processo não vai ser arquivado, tá? Se o réu faltar, ele não vai ser considerado revel.
Se ele faltar na audiência de conciliação e mediação, não é considerado revel. O que eles vão fazer? Eles vão pagar 2% do valor da causa. Se você observar a nossa aula lá, a anterior, a primeira aula que nós tivemos de processo, você vai ver que eu comentei sobre isso no comecinho do vídeo, né? Quando eu estava falando somente de maneira bem superficial sobre as disposições do Código de Processo Civil. Então, se o autor ou o réu vier a faltar, tá? O que vai acontecer é a sanção de 2% do valor, né? 2% da vantagem econômica que estava pretendida na causa. E vai ser revertido em favor da União ou do Estado. Beleza? Bom, vou colocar aqui ato atentatório. Ato atentatório. Olha só, pessoal, as quantidades que nós temos aqui. São 7 situações só para você ler aí no Código de Processo Civil. Beleza? Tem várias situações aqui, ó. E não é muito difícil de lermos isso aqui, não. Beleza? Bom, a audiência não será realizada nas 2 situações que eu mencionei, né? Aqui, ó, no nosso desenho, as 2 situações que eu mencionei que a audiência não será realizada aqui, ó. Essas 2 situações aqui, né? Não será realizada quando for indispensável, direito indisponível, perdão, e quando as 2 partes peticionarem. Olha só. Artigo 334, parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes se manifestarem expressamente desinteresse na composição. Quando não se admitir a autocomposição, né? Direito indisponível aí. Beleza? Aqui o parágrafo 5º que eu mencionei sobre o cara que espera passar vários meses. Olha só. O cara espera passar vários meses para depois ele falar que não quer mais audiência de conciliação. Ó, essa situação aqui, ó. Essa situação aqui. Vamos lá, voltando para o dispositivo legal. Você tem... O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada no prazo de 10 dias de antecedência contados da data da audiência, certo? Olha só, isso aqui é bem interessante e bem fácil, como tudo na língua portuguesa, pessoal. Beleza? Bom, vimos aí, então, algumas coisas, particularidades sobre a audiência de conciliação e mediação, tá? Obviamente que não esgotamos o tema, mas você verificou aquilo que tem maior chance de ser cobrado na prova, tendo em vista a grande importância da lei seca, tá? Rafael, não tem lei molhada. É verdade, pessoal, mas eu estou falando lei seca aqui, tá? Porque eu ouvi muitas vezes isso e acabei me acostumando, tá? Desculpe a incorreção. Beleza? Mas, eu sabendo que não tem lei molhada, vamos de lei seca, tá, pessoal? Lei seca faz passar em concurso. Lei seca faz passar em concurso, hein? Vamos juntos aqui. Bom, então, a audiência de conciliação e mediação, né? Nós temos aqui. Agora, imagine o seguinte, vou fazer a seguinte pergunta para você. Pensa comigo, né? Imagine que você esteja sofrendo uma ação e você verifica que a sua alegação é justamente de incompetência relativa ou de incompetência absoluta. Lembrando que incompetência absoluta se refere à matéria, né? O juiz federal ele é competente para julgamento das situações descritas no artigo 109 da Constituição Federal. A competência relativa pode ser relacionada também com o tal do território. Lembre-se que as ações possessórias sempre devem ser realizadas no local do imóvel. Até eu fiquei devendo para vocês o mapinha, né? Aqui daquela brincadeira do REMAPRO, ETA REMAPRO. Vou fazer aqui paralelamente esse mapinha. O que é o ETA REMAPRO? Imagina que você tenha um remador profissional, aqui ó, um remador profissional, e você queira patrocinar esse cara, e a tua empresa tem o nome de ETA, certo? E aí você quer patrocinar esse remador profissional. O que você faz? Se a sua empresa é ETA, então olha só, a empresa é ETA, eu venho aqui, ETA. O que é ETA? ETA é o seguinte, esbulho, o nome da ação é reintegração de posse. Turbação, o nome da ação é manutenção de posse. Ameaça, o nome da ação é interdito proibitório. Beleza? É isso aqui que eu fiquei devendo para vocês, né? Na aula passada que eu estava sem a possibilidade de fazer do mapinha aqui. E agora está feito, né? Opa. Bom, então, voltando aqui para o nosso foco, né? Então, nós temos aqui, nós temos a audiência de conciliação e mediação, depois a contestação, né? Só que veja bem, pessoal, vamos ver a contestação aqui, coisas previstas no artigo 317, as preliminares, né? Mas veja bem, nessa situação que eu acabei de mencionar, na audiência de conciliação e mediação, você não quer nem estar presente, cara. Fala, ô juiz, eu não quero nem vir aqui. Por que eu não quero vir aqui? Porque eu tô alegando aqui, ó, eu quero alegar incompetência absoluta, eu quero alegar incompetência relativa, cara, e eu não tô afim de ir lá, não. Não quero ir nessa audiência de conciliação e mediação por causa disso.
né, eu quero realmente fazer, né, alegar esse tipo de tese defensiva agora. Essas teses defensivas eu quero alegá-las agora, teses que não vão enfrentar o mérito, mas que devem ser analisadas, né, preliminarmente. É esse o meu foco, esse é o meu desejo. O que vai acontecer? Pensa bem, pessoal. A ação foi feita contra você e você é obrigado a ir lá na audiência de conciliação e mediação. Se você não for, vai sofrer uma penalidade de 2% do valor da causa, né, por um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o que você pode fazer? Como é que você vai alegar isso aí sem estar na sua própria contestação? Então, nós temos uma coisa bem interessante que o legislador, né, quando ele fala acertadamente, nós temos uma previsão aqui, ó, bem legal, tá? Qual que é? Artigo 340, nós temos que a situação de haver incompetência relativa absoluta, a relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no fórum do domicílio do réu. Então, isso é uma coisa bem legal. E olha só, às vezes, para aquela pessoa que está estudando um pouquinho mais, ela fala, Rafael, tá bom, mas não está no prazo da contestação ainda, né? Porque, veja bem, o prazo da contestação, você explicou para a gente agora há pouquinho, ele se iniciava, né, de acordo com o quê? De acordo com o artigo 335, que se dava quando fosse infrutífera a audiência de conciliação e mediação, ou quando as duas partes se manifestassem demonstrando desinteresse de estar presente nela. Então, você vai falar que se não abriu ainda o prazo, eu teria uma situação extemporânea, né? Eu não teria prazo para contestação, então eu teria uma situação aqui, ó, extemporânea. Tá? Isso aqui acontecia muito de primeiro, né? Você fazer um tipo de recurso antes de iniciar o prazo, por exemplo, ou a contestação. Mas olha só, a previsão que nós temos aqui, né? A previsão que nós temos no próprio CPC. Pessoal, olha que legal. Vamos lá para o artigo 218. Os atos processuais serão realizados, né, de acordo com o que tiver previsto na lei. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial, tá? Porque, veja bem, né, o que acontece? Quando você tem ciência de algo, inicia-se o prazo no dia útil subsequente. Só que, se você, por alguma coisa, por cargas d'água, sei lá, ficou sabendo antes, e você vai lá e peticiona antes de ter tomado ciência formalmente, né, antes de ter sido citado formalmente, você vai lá e faz um tipo de petição. É intempestivo, você rodou? Fez uma apelação antes do juiz, né, publicar a sentença, é intempestivo, você rodou? Não, um excesso de formalidade desnecessário. Né, um excesso de formalidade desnecessário. Então, você verifica, né, de acordo com o nosso desenho aqui, algumas logísticas. Vamos retomar o nosso raciocínio? Volta para cá, pessoal, olha só que legal. Olha que legal aqui. Então, de novo, novamente, mais uma vez. Audiência de conciliação e mediação, o prazo estabelecido aqui. Será que seria extemporâneo alegar a incompetência absoluta e incompetência relativa? Vimos que não. Vimos que podemos alegar, de acordo com o artigo 340, e o amparo também, né, para evitar a extemporaneidade, né, vimos aqui o 218, parágrafo 4º. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil como tudo em língua portuguesa. Né? Agora vamos dar um foco um pouco maior nas situações do 337, que seria a tal da contestação. Você lembra? Né? Ou não lembra, mas o que é ideal que nós temos no 337? Você vai impugnar o valor da causa, você vai impugnar a gratuidade da justiça, certo? Você vai, inclusive, até juntar a reconvenção, né? Até a reconvenção, nós já vimos um pouco sobre ela, mas você tem a possibilidade de conectar a reconvenção nesse caso concreto. Beleza? Rafael, e se eventualmente eu esquecer de fazer alguma dessas coisas? Bom, o certo é que você não esqueça, né? Porque, tecnicamente, aquilo que for uma preliminar, se você não alegar, vai precluir. Mas olha só, se você esquecer de impugnar o valor da causa, isso aqui não preclui, tá? Não preclui, não vai precluir, porque nós temos a possibilidade do juiz, do magistrado, no caso, né, 292, parágrafo 3º, ele pode aí alegar e fundamentar a possibilidade da mudança do valor da causa. Olha só, tá? Vamos lá? 292, Ctrl F. 292. O valor da causa constará na petição inicial ou na reconvenção, e será. Ou na reconvenção, e será. Vamos lá? Parágrafo 3º. O juiz corrigirá de ofício ou por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Beleza? Bem interessante isso aqui e não foi difícil, tá? Você viu o nosso mapinha? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, só deixar aí no comentário que a gente procura resolver e sanar essa dúvida. Olha só, o nosso mapinha,
a priori aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no 337, tá? Vamos lá? 337. E aí eu tenho aqui, ó, que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, o quê? Alegar inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inepto da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, né, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, tá? Várias situações descritas aqui que devem ser alegadas na preliminar de contestação. Rafael, você não vai falar essas coisas um pouco mais pausadas, não? Não, eu vou sim, gente, vou sim. Mas eu quero que você entenda aqui a nossa logística, tá? Vamos tratar, sim, de convenção de arbitragem, né? Vamos verificar sobre as demais hipóteses que estão sendo mencionadas aqui, tá? A citação falamos bastante dela, incompetência relativa absoluta eu falei agora há pouco, valor da causa mencionei, acabei de mencionar, sobre a situação em que o juiz em si pode acolher 292, parágrafo 3º, né? Então não preclui se você não alegar isso em preliminar. Inépcia da inicial, você verificou lá o artigo 330, aqui em cima temos as situações da inépcia da inicial, beleza? Quando não respeitar os requisitos do 319. Temos aqui também duas situações, né, que se não forem entendidas vão acarretar também a inépcia da petição inicial. Isso aqui é bem legal, 106, ó. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, né, declarar na petição seu número de inscrição da ordem, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante, né, que o advogado deve fazer. E 321 também, né? Ó, o juiz, ao verificar a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos irregulares, ele vai possibilitar determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete, né, ou adite a petição inicial. Tudo bem? Caso ele não faça, aí sim, nós teremos o indeferimento da petição inicial. Nós teremos aqui, realmente, o indeferimento da petição inicial, certo? Voltando, então, por 337, que é uma situação de contestação, né? Temos ideias de perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito, várias situações aqui que nós vamos tratar um pouquinho mais, né, quando começarmos um pouco sobre a reconvenção também, beleza? Bom, então, você verificou umas situações, verificou além do tempo do processo civil, eu vou fazer tantas vezes isso daqui que você vai enjoar. A vantagem é que, de certa forma, você pode elevar a velocidade do vídeo se eu estiver desenhando ali um tempo mais uma vez e você já dominou ali um tempo, você já não precisa mais me ouvir falar sobre a linha do tempo, tá? A hora que você tiver a linha do processo formada na cabeça, aí é só continuar acrescentando, né? Acrescentando os detalhes, mas acredito que nós temos tratado de muitos detalhes aqui, viu? Muitos detalhes foram tratados aqui, sem sombra de dúvida alguma, tá? Agora vamos lá para a reconvenção. Vamos para aqui, ó. Reconvenção. A reconvenção também estará dentro da contestação, não é? Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora imagina o seguinte, né? Temos aqui, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento desta. Bom, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Isso aqui me faz lembrar de uma situação de um amigo meu, né? Que ele tinha só exemplificando, né? Ele tinha um amigo, tinha um primo, na verdade, que toda vez que saía da boate, falava que tinha esquecido a carteira, alguma coisa assim, aí ia comer o lanche com a galera e pegava sempre um pouquinho de dinheiro do Marquinhos. Sempre um pouquinho de dinheiro, sempre um pouquinho. 10, 15 reais, 10, 15 reais, sempre. Acontece. Um dia, o Marquinhos tava andando na rua com ele e o carro furou o pneu. E o Marquinhos tava sem grana no bolso. O Marquinhos pegou e falou, você tem aí e tal, o cara pegou e emprestou 10 reais pra ele. Uma semana depois, o cara veio e cobrou, velho, os 10 reais. O cara já, tipo, ficou a vida inteira comendo lanche nas costas dele e foi cobrar os 10 reais. Por que eu tô me dizendo isso aí? É meio que essa logística aqui da reconvenção. Olha só o que eu tenho aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui então o A entra com uma ação contra o B. Então vamos supor aqui, ó, o carinha lá, o primo do Marquinhos entrou com uma ação contra o Marquinhos para cobrar, né, cobrar o dinheiro lá. E o Marquinhos, então a petição inicial tá aqui, o Marquinhos pegou e fez a contestação. Ele pode contestar. Só que veja bem, o Marquinhos falou o seguinte, cara, eu não vou contestar. Bom, ele pode contestar e pode reconvir também. Ele pode contestar e reconvir. Aí a reconvenção vai ser um capítulo dentro da contestação, né? O ideal é que você faça bem caprichadinho, né? Então a reconvenção vai ser um capítulo dentro da contestação e, obviamente, né, como a gente acabou de ler, essa reconvenção vai vir para cá e a outra parte vai ter que contestar essa reconvenção aqui, certo?
Bom, no exemplo que eu estou dando aqui, só para fins didáticos, imagine que o Marquinhos não queira contestar, porque ele fala, não, eu devo essa bosta de R$10 sim, eu devo essa merda, só que você vai ter que pagar tudo que eu fui concedendo e proporcionando para você ao longo da vida, lógico, não alcançado pela prescrição ou decadência, né? Nessa situação hipotética, tudo isso eu contei para chegar no conceito aqui, ó, de... Olha o nome do conceito. O nome do conceito é falta de contestação. Falta de contestação. O que é uma falta de contestação, Rafael? A falta de contestação é o que você está vendo aqui, ó. A petição inicial veio e o B não contestou. O nome disso é revelia. A falta de contestação é a revelia. É isso. Qual que é o conceito de revelia, Rafa? O conceito de revelia é falta de contestação. Não tem outro? Não, é esse. É esse. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que existem sim os efeitos da revelia. Né? Existem sim os efeitos da revelia. Nós temos efeitos processuais, como, por exemplo, você não ser intimado, isso que acontece com a revelia, né? E o efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, é a presunção. É a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Beleza? Certo? Então, nós temos aqui os efeitos secundários, que seriam os processuais, e os primários, que seriam os materiais. Certo? Interessante também, pessoal, aqui, né, a revelia, artigo 344, tá? E nós temos um dispositivo aqui bem interessante também, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 349, que é uma coisa muito legal, que a gente vai ler depois, mas simplesmente é mesmo com a situação da revelia, a parte poder juntar. Vamos ver agora isso aqui, vai, só para não passar, porque tem bastante coisa para tratar nesses gráficos que eu estou desenhando aí. Olha só que legal, o 349. Ó, ao réu revel, olha só que legal, ao revel será lícita a produção de provas. Isso é que legal. Contrapostas às alegações do autor. É possível, então, que o réu produza provas, mesmo não tendo contestado? Sim, ó, da não incidência dos efeitos da revelia. Certo? Então, olha só que legal. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, previsto no 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir. E ao réu revel será lícita a produção de provas. Isso é bem interessante, tá? Muito interessante mesmo, ao réu revel ser oportunizado a produção de provas. Beleza? Bom, esse primeiro mapinha aqui, pessoal, eu desenhei. Tem um outro mapinha aqui agora, que eu vou fazer, e ele é bem grande, né? Eu não tenho como deixar de desenhá-lo. Então, você tem a opção aí, digamos assim, de aumentar a velocidade, né? Igual ontem, na aula passada, eu falei sobre tutela, né? Eu falei sobre tutela provisória, as tutelas provisórias se dividem em urgência e evidência, e a tutela de urgência se divide em antecipada e cautelar, e a antecipada se divide em antecedente e incidental. Então, falando ontem, né, fica mais difícil, mas agora a gente está aqui, foi proporcionado conseguir me adequar a essa tecnologia aqui, graças a Deus, eu consigo entender e funcionar um pouco mais tranquilo. Ó. Então, o mapa que eu vou desenhar agora também vai ser, na verdade eu estou me divertindo igual uma criança com isso aqui, né? Eu fico desenhando aqui enquanto você está aí, né? Aumenta a velocidade aí e pula esse pedaço. Então, ó, eu vou apagar aqui e vou desenhar, o que eu queria, aproveitar que eu falei da contestação, né? Eu tenho aqui o 337, né? Que são as situações de defesa, temos aqui as defesas processuais, né? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, aqui, ó, fazer o desenho devagarzinho aqui, tá? Aumenta a velocidade aí, mas é bem legal. O que nós temos? Nós temos as defesas, né? A defesa do réu. A defesa do réu é o gênero, né, contestação. Essa contestação, ela pode trazer as matérias processuais do artigo 337. Então, nós temos aqui, no mapinha nosso aqui, a defesa processual. A defesa processual tá aqui, certo? E nós temos também a defesa material. A defesa material, ela é uma situação, né, digamos assim, é uma defesa. A palavra aqui que eu vou colocar exceção, né? Mas é a defesa. É uma exceção substancial, é uma defesa substancial, beleza? E a defesa processual é uma exceção instrumental, né? Eu vou me defender das formas, né? Instrumento, beleza? Então eu tenho a defesa processual e a defesa material. A defesa processual tem o nome de exceção instrumental e a defesa material tem o nome de exceção substancial. Obviamente que a defesa material, vou chegar nas conclusões dos exemplos. A defesa material, nós temos também a situação dela ser direta e
ser indireta. Beleza? A direta é, não devo. Não devo. Acabou. É isso aí. Não devo. É isso. Não devo. E a indireta são situações, digamos assim, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Tranquilo? Vamos lá. Exceção instrumental. Também vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse negocinho para cima. Opa, maravilha. Ó, exceção instrumental. A instrumental, gente, defesa processual, e ela também tem aquela situação de ser dilatória. Dilatória, olha que legal. Dilatar, dilatório. Ou seja, você entrou com uma ação, ocorreu uma incompetência, digamos assim, uma incompetência do juízo, e o juízo declinou. Se ele declinou, foi para outro juízo. Se foi para outro juízo, aumentou o tempo do andamento do processo. Então, foi uma defesa processual, que é uma exceção instrumental, dilatória, porque não extinguiu o processo, somente aumentou o tempo do processo. Certo? Dilatório. Então, nós temos aqui, digamos assim, o juiz declinou, o juiz declinou da competência dele, tá? Eu ia falar, uma incompetência, ele encaminha para outro lugar, beleza? Nós temos a peremptória. Ai, Rafa, eu nunca sei o que é peremptório, Cara, olha só o recurso que nós temos aqui, eu vou te mostrar um recurso bem legal, ó, aquilo que eu costumo dizer bastante, né? A informação sem conhecimento não dá muito certo. Nós temos o seguinte, ó, informação aplicada é conhecimento. Muito tempo de aplicação do conhecimento, você tem a transformação em sabedoria, tá? Às vezes muita gente sabe que o Google responde as perguntas, mas a pessoa esquece de colocar aqui, ó. Quero colocar aqui, ó. O que é peremptório, Rafael? Peremptório. Olha, apareceu. É aquilo que perime. Ah, perime não adiantou nada, mas é aquilo que é terminante, definitivo, decisivo. Pronto. Então você sabe que a situação peremptória é aquela definitiva, aquela que simplesmente vai lá e acaba. A dilatória não, ela aumenta o tempo, aumenta o período, beleza? Ela dilata o transcurso do prazo processual. Aqui nós temos a incompetência, né? A incompetência, se ela for normal, nós temos a possibilidade de declínio. E se nós estivermos numa situação lá do GCRIM não, né? Não estou em penal, estou aqui em processo civil agora. Artigo, ó, 53, inciso 3, ou 51, inciso 3 da Lei 9.099, você vai verificar que a incompetência vai extinguir, vai acabar, vai terminar, vai ser peremptório, beleza? Então nós temos, vamos lá, defesa processual, exceção instrumental, defesa material, exceção substancial. Lembrando, pessoal, que essas palavras aqui, ó, só para ficar bem claro, tá? Ó, essa palavra aqui, exceção, essa palavra exceção aqui, não é exceção de impedimento, exceção de suspeição, exceção de incompetência, não. Essas expressões, exceção de impugnação de valor da causa, impugnação de gratuidade da justiça, essas peças não existem mais, tá? Elas não existem mais, tá? Existe sim, né, o artigo 1, não vou colocar com essa cor aqui não, porque não... Ó, existe sim o artigo 146 do Código de Processo Civil, que menciona algo parecido com exceção de impedimento. Vamos lá, ó. Aqui em cima, a gente vai para o artigo 146. Eu não sei o que é exceção de impedimento. É você falar que o juiz está impedido de julgar a sua causa, tá? É isso que é exceção de impedimento ou de suspeição. A suspeição do juiz. 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo. Ó, em petição específica dirigida ao juiz do processo. Isso é uma petição simples, uma petição simplificada. Não tem o nome de exceção de impedimento ou exceção de suspeição. Essas peças não existem mais, tá? Aquela palavra exceção que eu coloquei ali de substancial e material é somente a utilização de uma palavra da língua portuguesa. Não é o nome de uma peça, nada a ver com peça, tá? É igual a exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade no processo de trabalho é uma peça sim na execução, né? É uma peça na execução. E o costume fez com que ela acabasse realmente se tornando uma fonte normativa, né? Artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Você pode conferir depois, beleza? Mas só para fins didáticos, vamos continuar aqui. Então, essa exceção aqui, como eu disse, é só palavra daqui, ó, língua portuguesa. Só isso. Só uma palavra da língua portuguesa, não é uma peça não, tá? É só um outro nome das defesas processuais. A defesa processual é aquela situação que você busca não analisar o mérito, você busca defender-se
dos instrumentos, dos meios, das formas pelas quais, alegando legitimidade de parte, alegando o que está previsto aqui no 337. Nós temos a situação da exceção instrumental, da defesa processual ser dilatória e ser peremptória, né? A dilatória é o declínio do juízo, uma incompetência do juízo, por exemplo, não sendo no juizado especial, porque se for no juizado especial, nós vamos ter o efeito peremptório, aí, consequentemente, nós acabamos de pesquisar no Google e você viu que é o fim, tá? A exceção substancial é a defesa direta também, né? Ela se divide aqui, deixa eu colocar o azulzinho aqui, vai ficar bonitinho. Direta e indireta. A direta é não devo e acabou, não devo. E a indireta, Rafa? A indireta tem os fatos impeditivos. Por exemplo, quando eu assumi a dívida, eu era um menor de idade. Eu comprei sendo menor de idade. Então tem aqui, ó, a incapacidade. Eu era incapaz. Então isso é um fato que demonstra sim que eu comprei o carro, mas eu era incapaz. Beleza? Efeito modificativo. Beleza, eu concordo que eu comprei o carro, mas ó, lembra que nós tivemos, nós negociamos, nós renegociamos, né? Inovação, renegociar a atitude, né? Inovação, e, consequentemente, eu parcelei. Lembra que eu parcelei? Ó, eu parcelei. Foi isso que eu fiz, parcelei. Ou a extinção. Cara, eu comprei sim, mas você esqueceu que eu paguei? Ó, está pago, está pago. Aquelas vacas que você levou lá, né? Eu paguei com as arrobas de vaca, arroba de boi. Arroba de boi vale mais que arroba de vaca. Não sei porquê, mas vale. Carne é carne, mas tem isso aí. Arroba de boi, eu te paguei com arroba de boi, cara, tá pago. Então, olha só, eu tenho aqui a defesa, né? A defesa, que é o gênero, contestação, processual, material. A defesa processual se divide em dilatória e peremptória. A defesa material, exceção substancial, se divide em direta e indireta. A direta eu não devo o carro, eu não comprei carro, esse dia não existiu, esse fato não existiu. E a indireta existiu sim, mas eu era incapaz no dia. Existiu sim, mas eu mudei, nós fizemos uma nova forma, tá? Eu parcelei a dívida. Existiu sim, mas já está pago com as arrobas de boi, certo? Bom, até aqui, espero que você tenha entendido, tá? Vamos continuar. Deixa eu clicar aqui. E aí, a gente vai escrever o que eu já comentei na aula passada, mas olha só, 300, isso é o que eu queria, 350, 351. Cara, a réplica vai ser aplicada nestes casos aqui, ó. Vamos fazer o nosso mapinha. Quando que eu vou aplicar a réplica, Rafael? Que cor que eu coloco? Essa cor aqui mesmo. Quando nós tivermos defesas processuais, tá? Então eu tenho aqui defesas processuais, que são as situações que eu vou grifar melhorzinho aqui, e a defesa material. Mas qual a defesa material? A defesa material, a exceção substancial, a defesa material indireta. Defesa material indireta. Opa, quase que eu cliquei. Defesa material indireta. Então vamos grifar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma corzinha vermelho e vou circular isso aqui. Quando que a réplica vai ser aplicada, Rafael? Vai ser aplicada assim, ó. Quando nós tivermos a réplica, será aplicada quando nós tivermos a defesa indireta e quando nós tivermos uma defesa... Opa, eu acho que eu risquei errado, né? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, pronto, agora vamos riscar certinho. Ó, defesa processual lá em cima, né? Aqui em cima, ó. Defesa processual, exceção instrumental, você tem a aplicação da réplica e também defesa material, só que a indireta. Beleza? São as duas situações em que a gente tem a capacidade e a possibilidade aí de nos valermos da réplica. Agora, deixa eu mostrar, né? Onde está escrito isso. 351. Vamos para o 351. Ficou aqui, aqui. Ctrl F, 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o que é o 337, Rafael? Ó, situações incumbe o réu antes de discutir o mérito. Então, são situações que não estão adentrando no mérito em si, mas nós temos aqui a inexistência da licitação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada. Olha só que interessante, né? Nós temos aqui defesas, situações processuais, né? Instrumentais, exceções instrumentais, tanto peremptórias quanto dilatórias, certo? Ó, se você verificar aqui, nós temos a incompetência, que mencionei para você que ela pode ser dilatória, né, ou peremptória, mas o mais legal é esse daqui, esse aqui tem raciocínio legal, incapacidade da parte. Cara, incapacidade da parte. Raciocina comigo aqui. Se o juiz verificou que aqui uma parte é incapaz e ele fala assim, autor, vai lá, cara,
vai lá e modifica aí essa parte, por favor. Cara, se o autor acolher essa decisão, nós temos uma situação dilatória, né? Uma defesa processual, uma situação que aconteceu aí para dilatar o andamento do curso do prazo, o andamento do curso do processo, uma defesa dilatória. Se o cara não acolher essa situação, essa defesa que foi feita pela outra parte, essa manifestação, vamos lá, eu fiz uma ação contra você, e aí o juiz falou, Rafael, essa parte está errada, a outra parte está errada. Está errado? Tá bom, foda-se. Acabou. Né? Acabou. A outra parte contestou, disse que era a parte legítima, eu não nomeei uma parte correta, que eu imaginasse que fosse a correta, o juiz acabou, certo? Peremptório. Por meio de uma contestação, o efeito foi peremptório, uma exceção, né, instrumental com efeitos peremptórios. Acabou, certo? E se eu tivesse acolhido o que o juiz mandou eu fazer depois que a outra parte veio a contestar? Aí eu teria, né, essa situação aqui, ó, a exceção instrumental dilatório, porque o prazo iria transcorrer, iria aumentar um pouquinho mais. Tudo bem? Nossa, não dá para ler praticamente nada disso daqui. Vamos ver se depois no materialzinho fica melhor, beleza? Mas olha só, pessoal, isso aqui é bem fácil, como tudo na língua portuguesa, certo? Ó, vimos aí bastante coisa, ou bastantes coisas, muitas coisas e bastantes coisas, né? Vimos muitas coisas a respeito das respostas do réu. Eu ia falar da reconvenção, acabei citando só um pouquinho ali em cima, né, no cantinho, e porque eu vi que a revelia demandaria um pouco mais de tempo para comentar a respeito. A revelia, então, ela vem a ser o quê, Rafael? A revelia nada mais é do que a falta de contestação. E a falta de contestação tem os efeitos primários e secundários. E o efeito primário, qual que é? O efeito primário é aquele relacionado à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. E o efeito secundário é não ser intimado. Mas mesmo assim é possível, nós vimos no artigo 349 do CPC, que o réu revel pode produzir provas. Beleza? E nós falamos também que a defesa, a contestação é o gênero que engloba tanto situações processuais quanto situações materiais. E a defesa material o mérito é você diretamente negar aquilo ou demonstrar situações, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Quer ver? Vamos lá, aqui. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, impugnar. Vamos ver o 341. Deixa eu conferir. Mais fácil, né, da Ctrl F colocar impeditivo aqui. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, quem? O autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova, certo? Então, nós temos aqui as situações que foram feitas e desenhadas aqui, tá? Nesse meu garranchinho lindo e maravilhoso, tá? Até a gente conseguir fazer um desenho melhor. Beleza, pessoal? Então, mostramos aí um pouco de contestação, comentamos um pouco até agora, né? Estamos aí depois da petição inicial, citação, a audiência de conciliação e mediação e a resposta do réu, tá? A gente continua depois tratando de reconvenção com um pouco mais de profundidade, tratando ali de pedido de contraposto, ações de caráter dúplice, beleza? Eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer parte que tenha ficado confusa, eu realmente desejo que você se manifeste, fala, Rafael, tal parte você poderia melhorar a explicação ali e tal. Estamos aqui para isso, beleza? Como eu estou, obviamente, né, só na minha aula aqui, então, consequentemente, eu acabo não tendo feedback, então não tenho certeza, né, se você realmente acolheu o conteúdo, tá? Mas estamos aqui para fazer o melhor que você pode com o conteúdo de processo civil. Eu tenho certeza que nessa quantidade de tempo dessa aula você nunca viu tanto conteúdo, beleza? Valeu, foco, força e fé, e ó, farra só depois de estudar e muito. Valeu, tchau!